Amém, meu Deus. Aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Amém. Havendo Deus antes ou outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como tema dessa mensagem, hoje à noite, nós queremos falar sobre a manifestação mais sublime de Deus. É o tema dessa mensagem. Vou repetir. A manifestação mais sublime de Deus. E para isso, irmãos, nós queremos, através da palavra de Deus, descobrir ou falar para os irmãos, através da palavra de Deus, quais foram as manifestações de Deus. Como Deus se manifestou. Como Deus se comunicou com os seres humanos, com a sua criação. Apesar da queda do homem, Deus, ele não ficou à parte. Apesar dos pecados que separou o homem de Deus, mesmo assim, irmãos, Deus, ele sempre quis se comunicar com o homem. Antes mesmo da queda, Ele nos ama de tal maneira, como diz João 3,16, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, e a leitura que a gente fez, que Ele não poupou seu próprio Filho, antes entregou por nós, como não nos dará consigo todas as coisas? Se Ele não poupou o próprio Filho dele para entregar por nós, como Ele não nos dará as outras coisas, que é a nossa vida eterna, as promessas que Ele nos fez? Mesmo assim, irmãos, Deus planejou através do seu Filho a nossa redenção. Pecadores que somos, mas Ele por sua graça, Ele enviou seu Filho para a nossa redenção, para nos tirar das trevas, para nos tirar do lamaçal de pecado. E hoje nós estamos aqui louvando a esse Deus maravilhoso. Mas não só aqui. Enquanto passar os anos da nossa vida aqui, nós continuaremos adorando o Deus Todo-Poderoso que se manifestou através daquilo que nós iremos descobrir na sua Santa Palavra. Eu creio que já os irmãos já têm conhecimento daquilo que eu vou falar. Mas, irmãos, graças a Deus por isso, é prova que os irmãos estão sendo bem doutrinados. Eu quero falar, irmãos, que esse Deus, como eu estava falando, Ele é um Deus maravilhoso que se manifestou. Um certo pastor, ele trouxe uma mensagem, pastor Artman, aqui no acampamento. E, irmãos, eu pensei que tinha vários pastores renomados no nosso meio, né? Escritores, tudo mais, renomados no nosso meio. E esse pastor Artman, eu pensei que ele ia trazer uma mensagem mais, digamos assim, eu disse, puxa, ele vai estar no meio de tantos pastores, ele vai trazer uma mensagem. Não, ele trouxe uma mensagem muito simples. O Deus que quis se comunicar com os homens. E ele trouxe uma comparação, o exemplo de aquela conversa que Adão tinha com Deus antes da queda, né? Antes de Adão pecar. Deus não criou Adão e logo ele pecou. Não. Passou-se os anos, provavelmente, né,
Os teólogos afirmam que na faixa de 100 anos ele viveu sem pecado, em torno de 100 anos, mas depois resolveu, né, rebelar-se contra Deus. Eu também no lugar dele, eu faria a mesma coisa, não sou melhor do que ele não. E é à toa que a gente representa ele, né? Na nossa natureza, na nossa velha natureza, representamos Adão, o homem que caiu, e nós também caímos com ele, igual aquele efeito dominó, né? Aqueles dominó arrumadinho, e caiu um, aí vai levando todo mundo, até o último, e não escapou aqui. Então, irmãos, o Senhor Deus, ele sempre quis comunicar, mesmo o homem não vendo, mas ele se comunicava, falava com o homem, com Adão, ele todas as tardes, ele comunicava, ele conversava, tinha aquela conversa maravilhosa. E esse pastor Hartmann, ele trouxe o exemplo daquela conversa que os mais velhos têm, né? Que antes, né? Aqui a gente ainda pode ter esse privilégio de sentar ainda na porta, né? Em alguns interiores, e tomar um cafezinho, né? Ter uma conversa, um dedo de prosa com uma pessoa mais velha, e é muito bom. E isso, Deus fazia isso, não tomava cafezinho, né? Digamos, é só para a gente entender. Mas Deus, ele sempre aos finais da tarde, ele tinha o prazer de conversar com Adão. Então, irmãos, mas como eu falei, o homem caiu. Mas Deus deixou de se comunicar com o homem? Não. Deus, ele não se deixou de comunicar com o homem. E nessa noite eu quero trazer as 5 manifestações de Deus. As 5 manifestações. Deus se manifestou através desses 5 pilares de manifestação de Deus nas Escrituras. E que nós encontramos como Deus querendo falar com o homem. Deus falando com o homem, mostrando a sua majestade, quem ele é, o seu plano de salvação, através de 5 pilares. E dessas 5, irmãos, dessas 5 manifestações de Deus, eu quero enfatizar hoje que Deus, em primeiro lugar, Deus se manifestou através da criação. A primeira manifestação que nós podemos colher de Deus, o grito de Deus para se manifestar, para mostrar a sua glória, para mostrar quem ele é através da criação. Deus, ele se manifesta, ele se manifestou e se manifesta através da criação. Para isso eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o Salmo 19. Salmo 19, e desde já eu já peço ao irmão que abra também Romanos 1, de 18 a 20. Mas o Salmo 19 diz assim, ó. Salmo 19. O Salmo 19, que nós já sabemos, né, de cor, mas Deus se manifestou da seguinte forma. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A própria criação de Deus manifesta o próprio Deus. A sua própria criação. O salmista diz: os céus proclamam, anunciam esse Deus glorioso que ele é. Os céus, a sua criação, o firmamento anuncia, é o atalaia, né? O pregador da obra de Deus é a própria criação. Quem prega a Deus é a criação. A criação é um anunciante, é aquele que dá as boas novas de Deus a cada manhã. A cada manhã, a cada dia, e a misericórdia de Deus se renova a cada dia, meus irmãos, e a cada dia nós podemos ver a glória desse Deus, através da sua criação, através das coisas que ele fez. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele diz no versículo 2, um dia faz discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E ele diz, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda
terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, se não tivesse homem para anunciar Deus, primeiro Deus anunciaria a sua glória através da criação. A criação é o testemunho de Deus. Um dia discurso, outro dia. Os homens podem conhecer esse Deus através da sua criação, das coisas que Ele fez. Se nós paramos para observar como Deus fez a estrela que ilumina os nossos dias, que dá claridade ao dia, que torna as trevas em plena luz, não o sol. A estrela, né? A estrela do nosso sistema solar. Mas Ele deu vida às plantas. Ele deu vida ao mar, Ele deu vida, deu fôlego de vida ao homem. De maneira, irmãos, que nós vivemos contemplando a cada dia as obras de Deus. Nós podemos ver isso nos animais, nós podemos ver isso nas plantas, nas árvores, na fauna, na flora, em tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou eles são atalaias de Deus. Quando você vê um passarinho cantando alegremente, irmãos, com uma perfeição, um nítido assovio, quando a gente vê as baleias cantando, tudo isso elas estão manifestando a glória do seu Criador. A glória do seu Criador. Então, a manifestação, peço que você abriu aí Romanos 1, 18 a 20, pode ler. Romanos 1, de 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, irmãos, Paulo vai falar aos Romanos que porque, no versículo 20, que o irmão Misael leu, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, irmã Rosa, claramente se reconhecem. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. De maneira, irmãos, que não há escapatória para o homem. E alguém pode dizer assim, mas o índio que nunca ouviu o evangelho, e aí, eles podem ser condenados? Se ninguém nunca foi lá pregar, falar desse Deus para ele, da salvação. Paulo vai dizer que o homem é indesculpável. Não tem desculpa, irmãos. Porque Deus se manifestou através das coisas que os índios podem ver. Os índios podem ver o sol. Os índios podem contemplar a natureza. Os índios de manhã podem, ou através da própria natureza, ver Deus falando com eles. Sim. A própria criação são os pregadores desse Deus. De maneira que se existir uma pessoa lá no isolamento, aonde ninguém possa ir, mas que através, a gente não conseguiu, um missionário não foi lá, através, a palavra de Deus foi manifestada, a glória de Deus foi manifestada lá através da criação. Deus, Ele se comunicou com aquela pessoa desde o início. Ele está se comunicando com os índios, Ele está se comunicando com todas as pessoas. Portanto, Paulo diz, és indesculpável, ó homem. És indesculpável. Porque o Deus, Ele se manifestou através das coisas que nós podemos ver. As coisas que nós podemos ver. Portanto, se nós formos falar só disso aqui, ocuparia todo o nosso tempo. Mas nós não queremos falar só sobre essa manifestação de Deus. Nós queremos passar para o nosso segundo ponto dessa mensagem. Que Deus também, irmãos,
ele, além dele se manifestar através da criação, além da divindade de Deus ser conhecida através da própria criação, Deus também ele se manifestou na história. Guarde isso com você. Deus ele se manifestou nitidamente através da criação. Se uma pessoa, podemos dizer que ninguém nunca pode morrer sem ver as obras desse Deus. De maneira que qualquer pessoa pode adorar o Deus verdadeiro. Porque nem um Deus de madeira pode criar. Nem um Deus de barro pode fazer alguma coisa pelo homem. Nem um Deus de ferro pode fazer qualquer coisa. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, não ouve. Tem pés e não anda. Tem nariz e não cheira. Mas o nosso Deus, irmãos, ele se manifesta pela própria criação dele. Mas também ele se manifestou através da história, meus irmãos. Deus, ele se manifestou através da história, através de dois distintos povos. Deus, ele se manifestou através de Israel. Deus, ele se manifestou na história e continua se manifestando através da igreja. Então, esses dois distintos povos, povo de Deus, igreja, Israel e igreja, são povos que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Observem comigo, irmãos, como um povo que sai do Egito, quando chega à frente de um gigantesco mar, eles oram a Deus. Moisés, com o cajado, toca no mar e aquele mar se abre, irmãos, fazendo muros para o povo passar. Como Deus não está se revelando, irmãos, ali, como Deus não está mostrando a sua majestade ao Deus que criou todas as coisas, como Ele não está se manifestando através da história. Como é que um povo passa 40 anos no deserto e nem as alpacas dos pés, as sandálias dos pés, nem as suas vestes envelhecem? Como é que um povo sobrevive em um deserto? Há possibilidade de uma nação, irmão, sobreviver em um deserto, irmão? Não tem. Se não é Deus. Se Deus não estiver com eles ali, caminhando com eles, não tem como sobreviver. Como ele se alimentaria? Deus enviou do céu o seu pão, o seu maná, o seu pão. E podemos ver através dos juízes, Deus usando os homens deles, Deus usando os seus, Deus usando Davi, Deus usando José, Deus usando Moisés, Josué, Deus usando, irmãos, os seus servos para manifestar a sua glória. Então, o Deus que se manifesta através da história. Deus escolheu este povo, mostrou a sua glória através desse povo, irmãos. Esse povo conseguiu vencer nações indestrutíveis, derrubar muros que nunca cairiam. Mas Deus estava ali se manifestando através da história. E ele continua, porque este povo, além de ser odiado, irmãos, por todos os seus vizinhos, é um povo que está aí desde aquele tempo. Ninguém consegue destruir Israel. Ninguém consegue destruir Israel. Assim como ninguém consegue destruir a igreja. Assim como ninguém consegue destruir a igreja. Para isso eu peço que você abra aí o Salmo, capítulo 50. Nós vamos ver que Salmo 50. Quem achou pode ler. Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor
esbraveja grande tormenta. Até aí, irmã. Então, irmãos, a Jerusalém, com a sua glória, o povo que Deus criou, ele manifesta nitidamente Deus. Esse povo, irmãos, é um povo histórico. É um povo histórico. Quando vocês ouvirem falar de Israel, é um povo histórico. Aqui que você tem. Você não prega sem falar desse povo. Você fala desse povo. Porque é o povo de Deus. Apesar que eles rejeitaram o Messias, mas eles é o povo de Deus. É o povo que vai se converter ainda na grande tribulação. Uma parte desse povo vai se converter na tribulação. Ora, irmãos, bem sabemos nós que a salvação veio dos judeus. Veio deles. Porque Jesus era judeu. Da tribo de Davi. Da tribo de Judá. Tribo de Judá. Então, irmãos, Deus se manifestou através desse povo e usando esse povo para convidar as pessoas para que as nações pagãs vissem que esse povo era diferente, que esse povo tinha um Deus verdadeiro. Então Deus escolheu esse povo para ser como uma luz, um facho de luz na terra. E as nações podiam ver que o Deus de Israel era um Deus diferente. Deus se manifestava Deus se manifestou através desse povo, mas Deus também se manifesta através da igreja. Abre aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro. A igreja também foi escolhida para ser luz aqui nessa terra, para manifestar a glória de Deus, de maneira, irmãos, que nós manifestamos a glória de Deus. Deus se manifesta na sua igreja a sua glória. A partir de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 9. Vós, porém, falando de nós como igreja, Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. De maneira que tanto Israel como a igreja do Senhor, formada por gentios e também por judeus, elas também manifestam a glória desse Deus. Elas também manifestam a glória desse Deus. E em terceiro lugar, irmãos, Deus também se comunica, Deus também se manifestou, não só através da criação, não só através da história. Nós podemos ver Deus na história, nós podemos ver Deus na criação, mas nós também podemos ver Deus através da sua palavra. Deus se manifestou através da sua palavra. Olha aí o texto de Hebreus, o texto em apreço. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou através da sua palavra. Deus se manifestou através dos seus profetas. Qual era a palavra dos profetas? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E ali, irmãos, os profetas expressavam os desejos de Deus para as nações, que era que as nações se convertessem e voltassem para Ele. É que o seu povo se convertesse, deixasse os ídolos e as práticas pecaminosas e voltasse para esse Deus que se manifesta com o homem, que se comunica com o homem, que quer salvar o homem, que quer salvar a criação, que quer salvar
os homens que ele criou, que se perderam por causa do pecado. Então Deus se manifestou através da sua palavra no assim diz o Senhor. Deus falou de várias maneiras, diz aqui a carta de Hebreus. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. De muitas maneiras. Deus também, irmãos, falava antigamente através de sonhos, que está contido na palavra, através de visões, através de anjos. Mas Deus nunca deixou de se manifestar. Vocês lembram lá em Êxodo capítulo 3, a manifestação de Deus? Sim, meus irmãos, Moisés estava cuidando das ovelhas. Quando estava chegando perto do monte, viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. E ele, se aproximando para ver, ouviu uma voz e dizia esta voz dizia: Moisés, chega para cá, tira as sandálias dos pés, porque esta terra é santa. Então ali, irmãos, Deus se manifestou através da sua palavra. Portanto, o homem pode conhecer Deus através da palavra. O homem pode conhecer Deus através da palavra, meus irmãos. Deus pode ser conhecido através da sua palavra, porque Deus se manifestou através da sua palavra. Porém, irmãos, não fica por aí. Deus continua se manifestando. Deus continua mostrando quem Ele é e o seu plano de salvação para a vida do ser humano, para a vida do homem. E em quarto lugar, irmãos, Deus também, Ele se manifesta através da consciência humana. Então vamos fazer uma revisão para ver, irmãos, se os irmãos lembram quais são as manifestações de Deus até agora. Deus se manifesta através da criação. Segundo, Deus se manifesta através da história. Mas Deus se manifesta também através da sua palavra. Criação, história, a palavra, e agora Deus se manifesta também aqui na mente. Deus se manifesta na consciência humana. Deus, aquele Deus que todos, não precisa ninguém ensinar. Todo ser humano sabe o que Deus aprova e o que Deus reprova. Está aqui. Está aqui. Para isso eu peço a vocês que abram aí Romanos 1,32. Romanos 1,32 o Deus que se manifesta através da consciência humana. Romanos 1,32, rapidamente. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Paulo fala que eles têm uma nítida consciência da reprovação de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Então, irmãos, aquelas pessoas, Paulo está falando da mudança da natureza do homem, mulher com mulher, homem com homem, as torpezas dos seres humanos. Mas os irmãos podem ter certeza, a palavra de Deus diz: ora, conhecendo eles sabem muito bem que Deus reprova. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Então, eles sabem que Deus não aprova. E isso está onde? Precisa você falar? Não. Não precisa você falar, não. Está aqui, na consciência deles. É por isso, irmãos,
que quem está no erro não gosta da luz. Quem está no erro se perturba com a luz. A luz incomoda. Por que incomoda, irmãos? Por que incomoda? Você já se perguntou por quê? Porque Deus fala na sua consciência. O Deus que se manifesta na mente humana. Não há ser humano que não saiba o certo e o errado. Aí eu fiz isso aí, não sabia. Não sabia que era certo ou não. Não, irmãos. Não. Somente uma criança que ainda não tem ainda a percepção da vida, ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Mas ganhando consciência, ela já rapidinho, ela discerne aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem que ninguém as ensine. Sem que ninguém as ensine. Está na sua própria consciência. E quem é que está lá na consciência de cada um? Deus está lá. Deus está lá se manifestando através da consciência, dizendo aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele detesta. E por último, irmãos, nós queremos falar sobre a mais sublime manifestação de Deus. A mais linda, a mais perfeita, a mais real manifestação de Deus. A mais sublime das manifestações, como Deus agora Ele se derrama por nós, através dessa manifestação sublime e maravilhosa, e é sobre isso que nós queremos falar. Sabe qual é a sublime manifestação de Deus? Você sabe qual é a manifestação mais perfeita de Deus? Por Deus se manifestar na criação, por Deus se manifestar na história, por Deus se manifestar na sua palavra, na consciência. Porém, irmãos, a manifestação mais sublime e exata de Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, voltemos para o texto de Hebreus capítulo 2. Hebreus 1, versículo 2. A mais sublime das manifestações de Deus, em quinto lugar, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Pode ler Hebreus 1, 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Leia 1, irmão Misael. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu próprio Filho. Olha como Deus vem falando, irmãos, desde o tempo antigo. Ele vem sempre falando, e finalmente Ele despeja a sua mais sublime manifestação. Nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Ele vem falando através da criação, vem falando através da natureza, Ele vem falando através da consciência, Ele vem falando através de Israel, Ele vem falando através da sua igreja, mas agora Ele fala pelo Filho. Aí sim, irmãos, agora é como o sol, é como o dia que vai clareando, e chegou ao meio-dia o seu resplendor, que ninguém consegue olhar, de tão claro que é. Jesus é a manifestação mais clara de Deus, mais clara, mais nítida de Deus. E para isso, irmãos, Ele é a manifestação mais sublime de Deus. Acompanhe comigo na leitura, na narrativa do livro de Hebreus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele quem? Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Porque Jesus é a manifestação mais sublime de Deus? Porque Jesus manifesta a expressão exata de Deus, do Deus invisível. O Deus que é invisível, ele se torna visível através de Cristo.
E ele se torna, Cristo é a expressão exata de Deus. A expressão exata do seu ser. Ele é Deus de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele, irmãos, ele é o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus, e ele é Deus, e ele é Deus do próprio Deus. Ele é a emanação de Deus, ele é a natureza de Deus, ele é Deus coigual a Deus. Ele possui a mesma natureza, as mesmas coisas. Ele é o próprio Deus. Os irmãos lembram que alguns dos discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês dizem: mostra-nos o Pai. Crê pelo menos nas mesmas obras. Eu estou com vocês. Vocês dizem: nos mostra o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus, o Deus de Deus. Por ser, irmãos, ele é a expressão exata de Deus, porque por ser ele o agente da criação de Deus. Ele que é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser. Mas ele também, irmãos, ele é a manifestação mais sublime de Deus, porque ele é o agente da criação de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembra de João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, parece que eu pulei aí, não foi, irmã Rosa? Pulei. O Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ô, irmã Rosa, fala aí. Fala o versículo aí, irmã Rosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada pode fazer. Parece que é assim. É sim. E sem ele nada do que fez, nada do que foi feito se fez. Ele é, irmãos, o agente da criação de Deus. Então, a expressão mais exata de Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o agente da criação de Deus. Também lá em Colossenses, irmãos, capítulo, irmã Luzia, Colossenses 1, 16 a 17. Ele, irmãos, Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, significa que ele já existia na eternidade. Porque ele é a expressão exata de Deus, a mais sublime de Deus. E meus irmãos, porque ele se revelou o Deus invisível. Aí mesmo Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz assim, irmãos. Este quem, irmã? Irmã Cláudia? Este quem? Deus. Este, Jesus. Este, sim, Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus que não conseguimos ver. Então, irmãos, quem vê Cristo está vendo o próprio Deus. Por que ele é Deus? Porque ele é Deus. Aí mesmo, Colossenses 1, versículo 19 e 20 diz: porque aprove
Porque aprove a Deus que nele quem? Em Cristo, residisse toda a plenitude. Irmãos, é isso que eu estou falando. O resplendor, a claridade total de Deus, né? Total de Deus, porque aprove a Deus que nele, no Senhor Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, porque havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, santos e inculpáveis. Então, meus irmãos, a manifestação mais sublime de Deus é... Eu estou ouvindo muito baixo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação mais sublime de Deus. Mas para enfatizar e encerrar esta mensagem, eu queria que vocês lembrassem comigo quais foram as formas que Deus usou para se manifestar. Primeiro, a criação. Amém. Segundo, na história. Terceiro, na palavra. Quarto, consciência. Quinto, e mais sublime, Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Irmãos, essa manifestação de Deus ficou para o final. Ele deixou por último, irmãos. Ele deixou por último. Ele veio se manifestando, como dizia o pastor Artman. Ele vem pileriando com o homem, ele vem conversando com o homem, e por último ele derrama todo o seu ser para o homem. Este Deus, ele ama o homem. É certo o que diz João 3,16. Deus nos amou de tal maneira, uma expressão que não conseguimos entender, que ele deu, ele se derramou. Agora é como que ele, irmãos, ele se derrama, ele agora ele se manifesta totalmente ele abre os braços para o homem, se manifesta totalmente para o homem. O nosso Deus é maravilhoso. Portanto, para encerrar, se Cristo é a mais sublime manifestação de Deus, se Cristo, irmãos, é a manifestação mais sublime do nosso Deus, portanto, é bom dizer que Cristo, no livro de Hebreus, ele é superior. Ele é superior. Eu quero me encerrar, irmãos, com essa conclusão, que por Cristo ser a expressão exata de Deus, ser a expressão mais sublime de Deus, ser a manifestação finalmente de Deus ao ser humano, eu quero dizer que Cristo, por ele ser tudo isto, ele é superior aos anjos. Por quê? Porque herdou mais sublime nome do que os anjos. Ele é superior a Moisés, porque Moisés era servo na casa, porém ele é filho na casa. Ele é superior a Josué, que ofereceu ao povo um descanso. Porém, Cristo nos ofereceu um descanso eterno, que é a nossa vida eterna. Ele é superior a todo sacerdócio levítico, porque ele fez um único sacrifício de uma vez por toda, nos conduzindo a Deus, através do seu sacrifício. Portanto, eu quero concluir, irmãos, com estas palavras. O Deus que se manifestou desde aquele tempo, ele se manifestou finalmente em nós. Que dia? No dia da nossa conversão. No dia que você aceitou a Cristo, ele se manifestou a você. Ele abriu os seus olhos de tal forma que você conseguiu vê-lo nitidamente. Você ficou muito feliz
Por quê? Porque Deus, ele se manifestou a você através do Filho. Através do Filho. De uma maneira esplêndida, irmãos. Mas Deus também, ele continua se manifestando através da sua palavra. E nós, como servos de Deus, se queremos descobri-lo quem ele é, meditemos todos os dias na sua palavra. Na sua palavra. E quando você ouvir da igreja e de Israel, pois saiba que Deus, ele está se manifestando através desses dois povos. E continua se manifestando através de você, através da sua vida. Você manifesta a glória de Deus. A criação também, irmãos, manifesta a glória de Deus. Nunca pense que um índio morrerá sem o conhecimento de Deus. Nunca pense. E os índios que nunca os cristãos foram lá, eles viram a Deus através da criação. Não tem como escapar. Eu quero encerrar, irmãos, como a irmã Luzia está gravando, eu quero encerrar nessa conclusão trazendo uma advertência em Hebreus capítulo 2. Já que nós falamos sobre tudo isso, em Hebreus capítulo 2 diz assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.